quando você vai continuar sendo essa mulher ranzinza e não vai resgatar a sua doçura. Sejam muito bem-vindas. Gente, deixa eu falar pra vocês. Nós mulheres somos conhecidas como doces. O que eu quero trazer pra vocês é que muitas de nós não somos mais conhecidas pela nossa doçura. Gente, e isso é quem a gente é. Sabe? A gente perdeu a doçura no meio da nossa jornada. E ela ficou caída lá no meio do caminho e a gente até hoje não conseguiu resgatar a beleza de ser mulher. Sabe? A gente pode sim conquistar as nossas coisas, a gente pode realmente sim viver tudo que está disponível para nós, mas a gente precisa viver com leveza, com beleza, com doçura. Gente, isso é ser mulher, essa é a beleza de ser mulher. E eu percebo que isso tem se perdido dentro de nós. E a gente vai ver isso, gente, na história de Noemi. Noemi era uma mulher que estava na sua casa e a sua cidade passa por uma fome. E essa mulher já começa perdendo ali a sua casa, indo para um lugar estrangeiro. E no meio desse processo ela perde marido e ela perde 2 filhos. E é super compreensível quando a gente passa por momentos difíceis, a gente perder a doçura do início da nossa caminhada. Na nossa jornada a gente vai enfrentando tantos processos, a gente vai enfrentando tantas dores, que o nosso maior desafio, mulher, é não permitir que as dores deem forma ao nosso caráter e à nossa essência, ao nosso comportamento. Esse é o nosso maior desafio. Porque a grande verdade é que as dores têm dado nome para nós. Então, aquilo que eu vivo acaba me definindo. E a gente vê isso na palavra de Deus. A gente vê uma mulher que era Noemi, ela vivendo esse processo, e a gente vê uma mulher passando por um processo de deformação mediante situações difíceis que ela estava vivendo. Noemi, muitas das vezes, sou eu e você. Porque quantas vezes nós deixamos, como Noemi, que a doçura e a leveza se perca e nos tornamos mulheres amargas, ranzinzas, sabe? Chatas, essa é a palavra. Um poço de grosseria. Muitas vezes a gente acaba se perdendo no processo. Esses dias eu fui abençoada, né? Fiz uma micropigmentação e não reparei muito porque ela ainda tá um pouco escura, porque tem 2 dias só, então ela tá cicatrizando. E eu fui de ônibus. Não tinha como eu ir com meu esposo, então eu fui de ônibus. Aí aqui no Rio de Janeiro, gente, porque é longe, você tem um bilhete único, né? Que aí você paga um valor mais em conta e tudo mais. Aí eu fui recarregar no terminal. Aí o terminal, ele tava fechado e tudo mais. Aí eu fui no jornaleiro. Aí a moça que tava lá, enfim, tava meio enrolada e tudo mais. Ela pegou uma máquina, aí ela fez o procedimento pra moça lá. E a moça falou assim: ah, é no débito. Aí a moça do jornaleiro fez uma grosseria com ela. Quando é assim, você precisa falar que é. Assim, gente, de verdade, qualquer estabelecimento que eu vou, ou a pessoa pergunta no início, mas você nunca chega falando, olha, eu vou pagar em dinheiro. Não, você faz o que você tem que fazer e a pessoa te pergunta no final a forma de pagamento. Eu não sei aí vocês, mas aqui sempre foi assim, né? No mercado, na farmácia, no final que ninguém chega. Mas então, amor, não tô defendendo a cliente, mas tipo assim, eu não ia chegar falando, olha, eu vou pagar em dinheiro, entende? Enfim, ela fez uma grosseria, mais uma grosseria com a moça. Que eu pensei assim, gente, qual é a necessidade de destilar tanta grosseria? Mas talvez aquela mulher que foi tão grossa, talvez tenha passado por uma dor, por um trauma, por uma perda, talvez ela estivesse em luto. Eu não conheço a sua história, eu não sei muito bem a sua jornada, e eu sei que uma janela de 10 minutos que eu fiquei ali não define quem ela é, mas revela muita coisa, sim. Então, eu fiquei pensando assim, nossa, essa mulher é meio amarga, ela é meio grossa, ela é meio... E eu fiquei até meio assim, pisando em ovos, né? Pra que eu não queria provar da grosseria dela, mesmo que eu já tivesse visto ela sendo grossa com outra pessoa. E quantas vezes na nossa vida a gente tem a oportunidade de ser doce, de ser agradável, e a gente decide ser totalmente desagradável, seja qual for o motivo. Porque Noemi, aparentemente, tinha motivo para ser. A mulher tinha perdido tudo. A mulher estava à beira da desgraça. Mas ela escolheu se tornar uma mulher amarga. E nós, muitas das vezes,
escolhemos isso. Mas isso demonstra que a gente ainda não entendeu que nós não somos definidas pelas circunstâncias. E é isso que você precisa entender, é isso que eu preciso entender. Quando Noemi, quando eu e você decidimos mudar o nosso nome por conta própria, porque quem decidiu mudar o nome foi Noemi. Agora eu não me chamo mais Noemi, agora eu sou Mara. Porque eu perdi tudo, sabe? Nós mesmos estamos decretando o nosso destino. A gente não entendeu que uma etapa da nossa jornada, por mais difícil que ela possa ser, ela não define o nosso destino e muito menos a nossa identidade. E aí a gente precisa entender que aquilo que a gente está vivendo não pode e não deve definir o nosso destino. Existem processos que são temporários, não são definitivos. São apenas uma passagem, não é o nosso destino, e a gente está, sabe, assumindo aquilo, vestindo aquilo como se fosse, e não é sobre isso. E aí, talvez você esteja vivendo um tempo assim. Não permita, mulher, que as dores, as traições, o abandono deforme quem você é hoje e o que você ainda vai viver em Deus. Existe ainda favor, existe graça de Deus, e o seu tempo hoje de esterilidade, o seu tempo hoje de escassez, o teu tempo hoje de luto é um tempo necessário, mas não é a parada final, não é o decreto finalizado, selado e concluído. Não, é só uma etapa. Não deixe que essas circunstâncias defina quem você vai se tornar. Mas o que eu achei engraçado é que a atitude das duas noras, quando ela volta para a cidade dela e ela fala para Orfa e fala para Ruth: vocês podem ir, eu não tenho mais nada para oferecer, eu tô amarga. Já teve aquela amiga que era uma amiga incrível e ela passou por uma situação e ela ficou uma pessoa amarga? Já percebeu que as pessoas amargas tentam afastar as outras? Ou talvez você seja essa pessoa, sabe? Você tá afastando as pessoas de você. Porque quando a gente tá amarga, a gente quer morrer afogada na nossa amargura e a gente não quer deixar ninguém perto para nos salvar. Foi assim que Noemi fez. Olha, vocês podem ir embora, não tenho mais nada. Não tenho mais. Aí a gente vai ver que, mesmo Orfa indo depois, Orfa estava disposta a ir. E Ruth não, eu vou ficar com você até depois do fim. É porque isso demonstra quem Noemi era. Se a gente tem pessoas ao nosso lado que quer ficar conosco até na nossa amargura, meu amor, porque na verdade a gente é uma fonte de doçura. A gente só está deixando que a amargura contamine a nossa doçura. O posicionamento de Orfa e de Ruth só revela que, na verdade, Noemi não era nada amarga, porque aquele momento é o momento que ela está colhendo aquilo que ela semeou na vida das suas noras. Então, até o nosso momento amargo, porque nós vamos passar por momentos assim, a gente precisa ter semeado na nossa vida sementes doces. Tem mulher que, na verdade, não tá amarga agora, sempre foi, aí é um problema, mas deixa quieto. Mas o que eu quero dizer pra você é que nos nossos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente vai colher aquilo que a gente semeou a vida inteira. Então, por mais que hoje a gente possa estar vivendo um tempo difícil, aquilo que eu semeei vai ser um escape para mim no pior momento da minha vida. Então, aquilo que Noemi foi para aquelas mulheres, o que Noemi foi para Ruth nesse momento que ela não tinha nada para oferecer e tudo que ela tinha era amargura, essa mulher conseguiu colher bondade. Eu quero dizer para você que se você semear bondade, mesmo nos seus dias mais amargos, você vai colher bondade, mulher. Por isso que eu tô aqui falando, conversando com vocês, que é tempo da gente ser mulher mais doces, porque a gente pode passar por estações amargas na nossa vida. E mesmo nessas estações, nós vamos colher bondade, porque a gente semeou bondade. Se a gente passar a nossa vida semeando grosseria, amargura, maldade, a gente não vai colher nada de bom. Então, existem circunstâncias que serão inevitáveis, a gente vai viver tempos difíceis e isso é normal. Faz parte do processo, mas até nesse tempo a gente pode colher bondade se um dia a gente foi uma mulher que semeou bondade. E aí, nesse momento, por isso que é importante a gente ser essa pessoa e a gente atrair pessoas pelo aquilo que a gente é. Essas pessoas, elas vão ser totalmente importantes no nosso processo, porque vai ter momentos que a gente vai estar tão mergulhado nas águas amargas da nossa vida que a gente vai precisar ter pessoas para nos fazer lembrar quem a gente era. E Ruth, ela faz isso com Noemi.
Você não consegue ver quem você é, você está passando por isso, eu entendo a sua dor, mas eu vou ficar do seu lado, porque eu preciso fazer você lembrar, Noemi, de quem você é. Você está se auto-nomeando Mara Amarga, mas eu sei que você é Noemi. Eu sei que você não é o teu luto, eu sei que você não é a tua perda, você não é a ofensa que você recebeu, você não é a traição que você sofreu, você não é o abuso que você enfrentou, você não é o abandono, você não é essa falta de amor, você não é o que te fizeram, você não é o que você está passando, você é Noemi, uma mulher que flui bondade, e eu vou ficar do seu lado para poder te mostrar e te fazer lembrar quem você é. Então é por isso, mulher, que você precisa ter amizade de Deus na sua vida, sabe? E eu acho que a gente atrai aquilo que a gente é, né? Aquilo que Noemi serviu Ruth, agora ela estava bebendo daquilo que ela serviu para outra. Então acho que a gente precisa ser mulheres mais leais, mulheres mais sinceras, a gente precisa ser mulheres mais honestas, a gente precisa ser mulheres cheias do Espírito Santo, a gente precisa ser mulheres cheias de Deus, porque aquilo que eu sirvo hoje, amanhã com certeza eu vou beber daquilo que eu servi, daqueles que estão ao meu redor. Então é importante que a gente possa ser esse tipo de mulher e não deixar que as dores dos nossos traumas, aquilo que fizeram conosco, definir quem a gente é, sabe? E ter pessoas ao nosso lado que vão nos lembrar quem nós somos é essencial. Não afaste as pessoas de você, não se esconda. E aí esse vídeo, eu tô aqui para te ajudar a resgatar e te lembrar toda a doçura que existe dentro de você. Às vezes você foi ferida no relacionamento por pai, por mãe, por um líder, por um filho, e hoje só jorra de você águas amargas. Tudo que te fizeram resultou que você fluísse e que você servisse o mesmo veneno que você bebeu, mas não é para isso que Deus te chamou. Se um dia te servir um veneno, responda com doçura. Você não precisa responder à mesma altura. Porque gritaram, porque fizeram. Não, você não precisa. Nos momentos de mais pressão, revele quem você é. Não reproduza. Não seja como um espelho da maldade que você está vivendo, mas que você possa refletir o que você tem dentro de você. Então, se você tem doçura, reflita a doçura. Se você tem amor, dê amor. E eu tô aqui para te lembrar isso. Tá bom? E lembre-se sempre que aos olhos do Pai você é uma obra-prima. Então, só revele a mulher que Deus te criou para ser. Beijo. Até o próximo vídeo.